Boa tarde a todos. Gostava de agradecer à organização pelo convite. É sempre uma grande honra falar sobre o trabalho que temos vindo a desenvolver e, obviamente, eu sou apenas a face visível de uma equipa muito mais vasta, que hoje em dia está distribuída por vários países. E o objetivo é falar-vos um pouco de como é que nós estamos a tentar transformar o diagnóstico médico, não na componente de interpretação, mas na componente de acesso à fonte. Como é que nós tocamos no corpo de uma pessoa de forma diferente para conseguir recolher mais dados e para, mais cedo, conseguirmos detectar alguma disfunção. E só para ter assim uma pequena ideia, quem é que nesta sala já fez um exame médico? Mãos no ar. Ok, quase 100%. E dentro dos exames médicos, quem é que já fez um eletrocardiograma? Eletrocardiograma? Ótimo, então sabem mais ou menos do que é que eu estou a falar. Eu escolhi o eletrocardiograma precisamente porque é um exame muito frequente. É um exame que quase todos nós, como vimos por aqui, já fizeram. Longe de nós está a pensar que o eletrocardiograma em tempo já foi quase como escrever uma canção dos Expensive Soul. Espero que não com água a ferver naquelas tinas. Mas a origem foi precisamente algo deste género. Portanto, uma máquina de costura ou semelhante, em que a pessoa tinha que colocar os seus braços e uma perna dentro de uma solução salina, uma tina de água, literalmente, para ver o seu coração a pulsar. Aquilo que nós hoje fazemos com os equipamentos que já tivemos a oportunidade de experienciar. Ora, esta técnica tem sofrido uma grande evolução e a capacidade de medição de biosinais no geral tem sido alvo de grandes evoluções. Aquilo que nós conhecemos dos exames que fizemos a nível hospitalar são coisas deste género. Máquinas com muitos fios, que nos deixam todos pegajosos, não é? É gel, é preciso tirar a roupa, se bem que em algumas circunstâncias pode ser até positivo, não é? Mas deixam-nos ali todos pegajosos, cheios de gel. Máquinas pelas quais os hospitais têm que pagar milhares de euros. Um equipamento deste género custa muitas vezes quase tanto como um automóvel familiar, um preço muito elevado. E, portanto, tem havido uma tendência de simplificar as técnicas de medição. E essa simplificação passa muito por Portugal. Isto é um exemplo de um trabalho de alguns colegas desenvolvido em Aveiro, que é uma t-shirt inteligente, chamada Vital Jacket, que tenta passar aquela máquina que vimos atrás para alguma coisa que nós conseguimos vestir e fazer um eletrocardiograma com uma t-shirt. Temos hoje trabalhos como o relógio inteligente da Apple, que permite fazer o ECG no pulso. Portanto, isso já é hoje uma realidade. Nós conseguimos adquirir um dispositivo, andar com ele no pulso, tocar-lhe periodicamente e fazer um eletrocardiograma. Mas, ainda assim, quer na componente de aquisição, quer na componente do diagnóstico, existe sempre esta característica que é uma prisão muito grande ao conhecimento clínico, ao contexto hospitalar, a algo que a pessoa tem que fazer voluntariamente. Portanto, mesmo com o Apple Watch, eu tenho que tocar no relógio para conseguir fazer a medição. Na componente de tratamento dos dados já vimos aqui bons exemplos de como é que a aprendizagem automática, a inteligência artificial pode ajudar a pegar nesses dados e interpretá-los, fazer um diagnóstico médico a partir desses dados, mas há o problema de como chegar a esses dados. Mesmo com o Apple Watch, eu tenho que tocar-lhe, tenho que fazer uma ação voluntária, eu tenho que me lembrar de usar aquele relógio. E só a título de curiosidade, quem é que hoje aqui tem um relógio inteligente consigo, a usá-lo agora? Quem é que tem? Não? Ok? Se calhar contam-se pelos dedos de uma mão as pessoas que têm um relógio inteligente, quanto mais um Apple Watch com esta funcionalidade. Portanto, existe uma barreira entre os dados que estão a ser produzidos pelo meu corpo e a forma de os recolher, ok? E aquilo que nós começámos a fazer há uns anos atrás foi tentar começar a mudar este paradigma. E começámos a mudar esse paradigma levantando questões. Porquê é que os sensores têm que estar no corpo da pessoa? Porquê é que só alguns fabricantes podem trabalhar com este tipo de tecnologias? Porquê é que são tão caras, por exemplo? Okay? E temos dedicado nos últimos anos à missão de levar os biosinais a toda a gente, em todo o lado. E com algum sucesso, como eu espero conseguir mostrar aqui. Para isso, fizemos uma coisa tão simples quanto criar uma placa eletrónica, quase do tamanho de um cartão de crédito,
que desconstrói aquilo que é a concepção típica de um dispositivo médico. Tem um mínimo de fios possível, não tem uma caixa, por exemplo, portanto tem apenas os componentes mínimos para nós tocarmos no corpo da pessoa, transmitirmos os sinais para algum lado e termos a fonte dos dados que depois podem ser analisados muito acessível. E fomos a primeira equipa a fazer algo deste género em todo o mundo. E, obviamente, se calhar para a maioria dos que aqui estão, isto é intimidante, não é? Portanto, olhamos para ali e vemos chips, coisas que às vezes podem intimidar, mas para muitas pessoas não tem esse efeito e é aí que nós estamos a conseguir transformar a medição dos biosinais em todo o mundo. Mas fomos mais além. Pensámos, vamos transformar isto num Lego, dar a oportunidade às pessoas de desmantelarem a placa, recombiná-la como elas quiserem e fazerem o seu próprio dispositivo médico. Libertar completamente este conceito para que qualquer pessoa possa dar largas à sua imaginação e adquirir biosinais que podem depois ser analisados. Além das ferramentas de hardware, portanto, desta componente eletrónica, tivemos também o cuidado de abrir estas tecnologias para o mundo, seja dando a oportunidade aos programadores de utilizarem estas ferramentas em qualquer plataforma com que estão familiarizados, seja dando a oportunidade a um utilizador comum de descarregar uma aplicação para o seu telemóvel e fazer o registro dos dados imediato, que depois pode, por exemplo, partilhar com um profissional de saúde ou analisá-lo ele próprio. E a realidade é que, ainda que estas ferramentas possam parecer intimidantes, já estão efetivamente a transformar a vida das pessoas. E eu trago-vos aqui alguns exemplos para contextualizar e pôr isto em perspectiva. Por exemplo, no México, temos algumas pessoas mais motivadas que se dedicaram a disponibilizar equipamentos de muito baixo custo, coisas que alguém pode arranjar por 15, 20 euros, combinando as tecnologias que nós desenvolvemos com outras que estão comercialmente disponíveis, e equipar as equipas de emergência rápida com equipamentos que lhes permitem fazer uma pequena captação de sinal sem gastar milhares de euros que não têm. E, portanto, em zonas de terremotos, em zonas em que existem vários incidentes, é uma ferramenta que, de facto, pode transformar a forma como os profissionais de saúde desempenham o seu trabalho. Ou em casos como a Nokia, por exemplo, para a qual nós fizemos uma pequena prova de conceito de medição do estado de saúde de um condutor enquanto desenvolve a sua atividade de condução. Para isso, ele não pode estar a conduzir e a agarrar constantemente o Apple Watch. Tem que ter, por exemplo, um volante, como estamos a ver aqui, instrumentado com alguns dos nossos sensores e que permitem, periodicamente, quando ele segura o volante com as duas mãos, fazer o eletrocardiograma e, como neste caso, detectar, inclusive, condutores que, sem saber, tinham, por exemplo, arritmias ou algum tipo de patologia que passariam por detectar durante muitos anos caso não tivessem a utilizar este tipo de sistema. Ou a mudar a vida, por exemplo, de empreendedores na Roménia que têm grandes competências na área de inteligência artificial, não têm grandes recursos para comprar hardware e para fazer prototipagem e que lançaram, por exemplo, a sua startup empossada pelas nossas tecnologias para o desenvolvimento de t-shirts inteligentes com uma componente de análise automática dos sinais recolhidos na pessoa e que estão agora a fazer a sua atividade que de outra forma seria mais complicada. Mas não está só a transformar a vida das pessoas, está também a aumentar a sua criatividade. O facto de nós quebrarmos a barreira do acesso, a barreira do custo, todas estas barreiras eliminadas fazem com que mais pessoas possam ter acesso a estas ferramentas e criar as soluções do futuro nesta área. E isso traduz-se aqui em alguns exemplos, apenas um par deles, que são algo como uma empresa mineira canadiana que teve uma da sua equipa de desenvolvimento a desenvolver uma E-Sharp inteligente que mede, por exemplo, o nível de concentração de gás na mina, mede alguns parâmetros cardíacos e de outra ordem da própria pessoa e está integrado num wearable, em alguma coisa que uma pessoa poderia utilizar com facilidade no seu dia-a-dia. Ou então, uns artistas, literalmente, que ao perceberem que as bananas, como frutos ricos em água e condutores que são, poderiam servir elas também como dispositivos para captar o eletrocardiograma. Portanto, eu seguro em 2 bananas, vá-se lá saber porquê, só a criatividade o poderá dizer, e consigo medir o meu ECG. Obviamente, falou-se aqui na questão do trabalho e nesta ótica da criatividade, até nós próprios temos beneficiado de alguma veia criativa
em que integramos estes sensores com tecnologias de fabricação aditiva e podemos nos transformar no Wolverine, digamos assim, quase instantâneo, utilizando os nossos músculos para controlar uma garra. E a realidade é que todas estas ferramentas, todo este trabalho que temos estado a fazer, tem um impacto que pode ser medido e que pode ser observado no mundo. E trago aqui não o mapa do sarampo a nível mundial, mas, por exemplo, a lista das cidades ou dos países onde temos estas plataformas atualmente em utilização, desde aquele pontinho ali perdido no meio do oceano, que são as Ilhas Maurícias, que se calhar têm uma população tão numerosa quanto a audiência nesta sala, até o Japão, Estados Unidos, portanto, muitos países a nível mundial que hoje podem beneficiar destas tecnologias. Muitas universidades e centros de investigação que utilizam estas ferramentas para aumentar a sua capacidade de produção de conhecimento, produção daquilo que são os sistemas de medição dos biosinais do amanhã. Muitas empresas que podem também elas ter acesso a este tipo de ferramentas. A Volkswagen, por exemplo, não é um bom exemplo por causa daquela questão do diesel, não é? Mas temos depois ali a Jaguar e outras que compensam um pouco essa questão. E o mundo inteiro a falar de Portugal e tecnologias desenvolvidas cá, que dizem coisas como o Bitalino permite construir tecnologia como se fosse Lego. Em alguns sítios nós não sabemos bem o que é que eles estão a dizer, mas pensamos que seja feedback positivo. E como forma de terminar, eu gostava de concluir também com uma mensagem, especialmente para as pessoas que produzem elas próprias tecnologia, porque muitas vezes nós acreditamos, como nós próprios também tivemos essas dúvidas, acreditamos que é tudo muito complicado e que em Portugal existem poucas oportunidades para tocar o mundo e aquilo que eu gosto de salientar muitas vezes nestas apresentações é que nós estamos de facto a conseguir fazer a diferença, a conseguir transformar esta área a nível mundial e fazemos questão de, em cada equipamento que sai das nossas instalações, identificar o facto de ser desenhado em Portugal, construído para o mundo. Para quem não conhece a geografia portuguesa e nos confunde com a Espanha, tem ali a referência. Não nos esquecemos das ilhas, inclusive, são os pontinhos ali perdidos, mas fazemos isso com muito orgulho e estamos, pelo menos, a tentar transformar a medição dos biosinais e a saúde a nível mundial. Obrigado pela vossa atenção e eu ouvi dizer que a organização dava uma recompensa financeira a quem fizesse perguntas, uma coisa assim.